Olá! Me chamo Evandro, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, o nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata! Como já me apresentei anteriormente, me chamo Evandro e vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de estudo da Escola Sabatina aqui no canal. E é uma alegria imensa estar com vocês neste sábado, dia 10 de janeiro, dando início à lição 3 do nosso trimestre. Hoje nós começamos uma jornada profunda e transformadora pela carta de Paulo aos Filipenses, onde vamos descobrir verdades poderosas sobre vida, morte, propósito e unidade no corpo de Cristo. Se você está assistindo pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa semana. E antes de mergulharmos neste estudo maravilhoso, vamos juntos buscar a presença do Senhor em oração. Querido Pai Celestial, neste momento solene, nos prostramos diante de Ti com corações reverentes e sedentos pela Tua palavra. Senhor, reconhecemos que sem a iluminação do Teu Espírito Santo, somos incapazes de compreender as profundezas das Escrituras Sagradas. Pedimos nesse momento que abra os nossos olhos espirituais para enxergar além das letras, para penetrar no coração da mensagem que o apóstolo Paulo, inspirado por Ti, deixou para nós através dos séculos. Que cada palavra estudada não apenas informe nossa mente, mas transforme a nossa vida. Senhor, derrote em nós o medo da morte que o inimigo tenta plantar e encha nossos corações com a certeza gloriosa da vida eterna em Cristo Jesus. E que ao final desta semana sejamos pessoas mais unidas, mais comprometidas com o Teu reino e mais apaixonadas pelo Evangelho. Consagra este momento, este estudo, cada pessoa que está assistindo agora. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Antes de continuarmos, vamos juntos aprender o verso para memorizar dessa semana, que se encontra em Filipenses capítulo 1, verso 21. Cantem comigo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, verso 21. Eu quero mandar um abraço para nossa querida irmã Cleusa, que frequenta a igreja de Felixlândia, lá em Belo Horizonte. Irmã, se Deus me permitir um dia, quero pessoalmente poder apertar sua mão e dar aquele abraço. Agora imagine comigo, há um jovem médico chamado Rafael, brilhante em sua profissão, respeitado por todos no hospital onde trabalha. O Dr. Rafael tinha tudo: sucesso, reconhecimento, uma carreira promissora. Mas havia um problema.
ele vivia atormentado pelo medo da morte. Cada paciente que perdia na UTI era como uma derrota pessoal que o assombrava. À noite, o Dr. Rafael acordava suando frio, pensando: e quando for a minha vez? O que acontece depois? Tudo acaba ali? Esse medo paralisante estava destruindo sua paz, afetando seu casamento e roubando a alegria de viver. Um dia, uma paciente idosa chamada Dona Amélia foi internada em estado grave. O Dr. Rafael esperava vê-la apavorada, mas, para sua surpresa, ela tinha uma paz inexplicável no rosto. Intrigado, ele perguntou: "A senhora não tem medo?" E a Dona Amélia, com um sorriso sereno, respondeu: "Doutor, eu aprendi com o apóstolo Paulo que a morte não tem mais poder sobre mim. Cristo a derrotou. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu não tenho medo porque sei quem venceu." Aquelas palavras simples começaram uma revolução no coração do Dr. Rafael. Nos dias seguintes, ele pediu a Dona Amélia que lhe contasse mais sobre essa fé. E foi assim que ele descobriu a carta aos Filipenses e a teologia poderosa de Paulo sobre vida, morte e propósito eterno. Essa é exatamente a jornada que começamos hoje, queridos irmãos. Muitos afirmam que a morte é uma parte natural da vida, mas isso é mentira. A morte é o oposto da vida, uma inimiga. Ela não foi criada como parte da vida, assim como a destruição não é o propósito original de um carro. Que declaração poderosa para começarmos nossa semana. Vivemos em uma cultura que romantiza a morte, que tenta normalizá-la como algo natural e aceitável. Mas a Bíblia é categórica: a morte é uma inimiga. Quando Deus criou Adão e Eva no Éden, não havia morte. Gênesis nos mostra um mundo perfeito, onde a vida era eterna. A morte entrou como consequência do pecado, como um intruso, como algo que nunca deveria existir. Prestem atenção na ilustração usada aqui. Assim como a destruição não é o propósito original de um carro. Um carro foi projetado para transportar, para servir, para funcionar perfeitamente. Quando ele é destruído em um acidente, isso não é parte de seu propósito original. É uma tragédia, um desvio do plano. Da mesma forma, nós fomos criados para viver eternamente com Deus. A morte não estava nos planos originais do Criador. Por isso, precisamos rejeitar essa filosofia mundana que tenta nos fazer aceitar a morte como natural. Ela é antinatural, ela é inimiga. Ainda no primeiro parágrafo, Paulo declarou de maneira enfática que Cristo morreu para que derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Irmãos, aqui está o coração do Evangelho. Esta citação de Hebreus 2, 14 e 15 nos revela 3 verdades monumentais. A primeira verdade: o diabo tem ou tinha poder sobre a morte. Satanás usa a morte como arma de terror psicológico contra a humanidade. Ele quer que vivamos escravizados pelo medo, paralisados pela angústia do fim. A segunda verdade:
Cristo derrotou esse poder. A palavra aqui é fortíssima no original grego. Significa anular, tornar ineficaz, destruir completamente. Jesus não apenas enfraqueceu a morte, ele a derrotou na cruz e na ressurreição. A terceira verdade é que essa vitória nos liberta do medo. Vocês percebem a progressão? Satanás usa a morte, Cristo derrota a morte. Nós somos libertos do medo da morte. Quantas pessoas hoje vivem em escravidão psicológica e emocional por causa do medo da morte? Quantas decisões são tomadas a partir desse medo? Quantas oportunidades perdidas, relacionamentos não vividos plenamente, propósitos abandonados, tudo por causa desse medo. Mas o Evangelho proclama: você é livre. Cristo quebrou essas correntes. A morte não tem mais palavra final sobre sua vida. O próximo parágrafo vai falar sobre o propósito de Paulo: honrar a Cristo. Embora disposto a morrer por Cristo, Paulo tinha confiança em seu propósito. O mais importante para ele era honrar a Cristo pela vida ou pela morte e pregar o Evangelho ao maior número de pessoas possível. Que exemplo extraordinário é o apóstolo Paulo. Vejam a mentalidade revolucionária dele. Ele estava disposto a morrer por Cristo, mas ao mesmo tempo tinha confiança em seu propósito. Isso não é contraditório, é paradoxal. Paulo não era suicida, nem tinha desejo mórbido pela morte. Ele valorizava profundamente a vida e o ministério que Deus lhe dera. Mas ele também não tinha medo da morte, porque sabia que em qualquer cenário, vivo ou morto, Cristo seria glorificado. Prestem atenção nessa frase. O mais importante para ele era honrar a Cristo pela vida ou pela morte. Isso é liberdade total, irmãos. Quando você chega nesse nível de maturidade espiritual, onde sua única preocupação é glorificar a Cristo, você se torna imparável. Paulo não acordava pensando: será que vou morrer hoje? Ele acordava pensando: como posso glorificar a Cristo hoje? Essa mudança de foco muda tudo. E qual era a forma prática dessa glorificação? Pregar o Evangelho ao maior número de pessoas possível. Paulo tinha missão clara, objetivo definido, propósito inabalável. Ele não vivia à deriva, ele vivia com propósito. E eu pergunto a você: qual é o seu propósito? Como você está glorificando a Cristo com sua vida hoje? O próximo parágrafo vai falar sobre o impacto das cartas de Paulo. Talvez isso explique por que ele escreveu tantas cartas. Por meio de seus escritos, Paulo conseguiu alcançar muitas pessoas e lugares, incluindo aqueles que ele nunca pôde visitar pessoalmente. Que insight precioso! Paulo entendeu algo que muitos de nós ainda estamos aprendendo. Seu impacto poderia ir além de sua presença física. Pensem nisso, irmãos. Paulo estava frequentemente preso, limitado geograficamente, impedido de viajar livremente. Mas, em vez de se lamentar ou desistir, ele escreveu. Ele pegou pergaminho e tinta e multiplicou sua influência através das palavras. E o resultado? 2000 anos depois, nós ainda estamos aqui estudando essas cartas. Paulo alcançou lugares que ele nunca pisou, gerações que ele nunca conheceu, vidas que ele nunca imaginaria tocar.
Essa é uma lição poderosa para a nossa era digital, irmãos. Deus pode usar a nossa criatividade, a nossa tecnologia, os nossos recursos para multiplicar o impacto do Evangelho de formas que nunca imaginamos. Talvez você não possa viajar como missionário, mas pode criar conteúdo online. Talvez não possa pregar em grandes auditórios, mas pode gravar vídeos. Talvez você não tenha recursos financeiros abundantes, mas tem tempo para escrever, para discipular, para compartilhar. Paulo nos ensina: use o que você tem, onde você está, para alcançar quem você pode. Não espere condições perfeitas. Haja com o que Deus colocou em suas mãos agora. Veja que declaração urgente e necessária na lição agora. A vida é curta e precisamos causar o maior impacto possível para o reino de Deus no tempo que Ele nos concede. A vida é curta. Isso não é pessimismo, é realismo bíblico, irmãos. Tiago 4, verso 14, pergunta: que é a nossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Salmo 90, verso 10, nos lembra que os nossos anos passam rapidamente. Moisés orou: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A consciência da brevidade da vida não deve nos deprimir, deve nos mobilizar. Deve criar em nós um senso de urgência santa, uma determinação de fazer cada dia contar para a eternidade. Causar o maior impacto possível para o reino de Deus. Essa deve ser a nossa obsessão santa. Não desperdiçar tempo com trivialidades. Não viver no piloto automático. Não deixar os anos escorrerem entre os dedos sem propósito. Cada conversa pode ser uma oportunidade de testemunho. Cada relacionamento pode ser uma chance de discipulado. Cada recurso pode ser investido no reino. Cada talento pode glorificar o Criador. A pergunta que devemos fazer ao final de cada dia é: hoje eu fiz diferença para a eternidade? Hoje eu contribuí para o avanço do reino de Deus? A lição prossegue. Parte significativa desse impacto envolve promover a unidade da fé. Nesta semana veremos que essa foi uma das razões mais importantes que levaram Paulo a escrever aos Filipenses. E aqui nós chegamos ao tema central que percorrerá toda esta semana de estudos: a unidade da fé. Prestem atenção, irmãos. Paulo não disse uniformidade da fé, mas unidade da fé. Há uma diferença crucial. Uniformidade é todo mundo pensar exatamente igual em todos os detalhes. Unidade é todos caminharem na mesma direção, centrados em Cristo, apesar das diferenças secundárias. Por que a unidade era tão importante para Paulo a ponto de ser uma das razões mais importantes para escrever aos Filipenses? Porque Paulo entendia algo profundo: um corpo dividido é um corpo enfraquecido. Jesus mesmo orou em João 17 pela unidade do discipulado, para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vejam a conexão. Nossa unidade é um testemunho ao mundo. Quando o mundo vê cristãos genuinamente unidos em amor, isso valida a mensagem do Evangelho. Por outro lado, quando vêem cristãos brigando, divididos, atacando uns aos outros, isso desacredita a nossa mensagem. Como podemos pregar amor se não nos amamos? Como podemos falar de reconciliação com Deus se não conseguimos nos reconciliar uns com os outros?
Nos próximos dias desta semana, nós vamos mergulhar fundo neste tema crucial. Paulo nos ensinará como cultivar, manter e proteger a unidade preciosa do corpo de Cristo. Queridos irmãos, que introdução poderosa tivemos hoje para essa lição sobre Filipenses. Recapitulando as joias que descobrimos neste sábado, a morte não é natural, ela é uma inimiga que Cristo derrotou completamente. Nós somos chamados a viver livres do medo da morte, glorificando a Cristo na vida e na morte. A nossa vida é breve, mas pode ter impacto eterno quando vivida com propósito. E por fim, a unidade da fé é essencial para o testemunho poderoso da igreja. Como o nosso amigo Dr. Rafael da história inicial, muitos vivem atormentados pelo medo da morte. Mas a mensagem de Paulo aos Filipenses, que estudaremos profundamente esta semana, nos liberta dessa escravidão. Você não precisa viver com medo. Você não precisa estar ansioso sobre o futuro. Cristo venceu e nessa vitória você encontra propósito, paz e poder para viver cada dia com significado eterno. Quer passar tempo de qualidade com Deus nessas horas de sábado? Então me acompanha com os comentários de Ellen White a partir de agora. A única salvaguarda contra o mal é a presença de Cristo no coração mediante a fé em sua justiça. É por causa da existência do egoísmo em nosso ser que a tentação tem força sobre nós. No entanto, ao contemplarmos o grande amor de Deus, o egoísmo se apresenta a nós em seu horrível e repugnante caráter e nosso desejo é vê-lo expelido do coração. À medida que o Espírito Santo glorifica a Cristo, nosso coração é abrandado e subjugado. As tentações perdem sua força e a graça de Cristo transforma o caráter. Cristo jamais abandonará a alma por quem ele morreu. A pessoa poderá deixá-lo e ser vencida pela tentação. Cristo, porém, jamais se desvia daquele por quem pagou o resgate com a própria vida. Se nossa visão espiritual fosse vivificada, veríamos os que vivem vergados sob a opressão e carregados de desgosto, quase desistindo de tudo. Veríamos anjos voando rapidamente em auxílio desses tentados, os quais se encontram como que às margens de um precipício. Os anjos celestiais impelem para trás os exércitos malignos que circundam essas pessoas, levando-as a pôr os pés no firme fundamento. As batalhas travadas entre os dois exércitos são tão reais como os combates entre os exércitos deste mundo. E do resultado desse conflito dependem destinos eternos. Como a Pedro, a nós é dirigida a palavra: eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Lucas 22, versos 31 e 32. Graças a Deus, não somos deixados sozinhos. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não nos abandonará na batalha contra o adversário de Deus e do homem. Ele diz: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Lucas 10, 19. Vivamos em contato com o Cristo vivo e ele nos segurará firmemente com mão que nunca soltará. Temos que conhecer e crer no amor que Deus tem por nós e estaremos seguros.
Esse amor é uma fortaleza inexpugnável contra todos os enganos e ataques de Satanás. O maior discurso de Cristo, páginas 83 e 84. Para a conversão de um só pecador, o ministro deve empenhar ao máximo suas energias. A pessoa criada por Deus e redimida por Cristo tem grande valor por causa das possibilidades que estão diante dela, das vantagens espirituais que lhe têm sido concedidas, das habilidades que pode possuir, se permitir que a palavra de Deus a fortaleça, e da imortalidade que pode obter por meio da esperança apresentada no Evangelho. E se Cristo deixou as 99 ovelhas para que pudesse buscar e salvar a única que havia se extraviado, podemos nós ser justificados fazendo menos? Não será um insulto a Deus e uma traição das sagradas verdades deixar de trabalhar como Jesus trabalhou e se sacrificar como ele se sacrificou? O coração do verdadeiro ministro deseja intensamente salvar as pessoas. Gasta-se tempo e energia e não se evita nenhum esforço, por mais penoso que seja, pois os outros também precisam ouvir as verdades que lhe trouxeram tanta alegria, paz e satisfação. O Espírito de Cristo repousa sobre o verdadeiro pastor. Ele se preocupa com os perdidos como quem terá que prestar contas por eles. Com os olhos fixos na cruz do Calvário, contemplando o Salvador suspenso, confiando em sua graça e crendo que ele estará ao seu lado até o fim, como sua proteção, fortaleza e eficiência, o ministro trabalha para Deus. Com súplicas e apelos, misturados com a segurança do amor divino, ele busca conquistar almas para Jesus. E, no céu, é contado entre os que são chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse capítulo 17, verso 14. Atos dos Apóstolos, página 236. Meus irmãos, se este episódio tocou o seu coração, então não guarde essa bênção só para você. Deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube mostre esse conteúdo para mais pessoas. Comente aqui embaixo: estou livre do medo da morte em Cristo. Eu quero ver essa confissão de fé nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa semana transformadora. E não se esqueça, essa semana teremos um episódio para cada dia. Prepare o seu coração, separe o seu tempo, traga a sua Bíblia. Essa semana será transformadora. Eu sou o professor Alan Robson. Espalhe essa mensagem. Desejo desde já uma abençoada semana a todos nós. Um forte abraço e prossigamos todos com Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, verso 20.